Pessoal, bom dia. Estamos aí iniciando mais uma aula hoje de metodologia científica. A aula de hoje nós vamos estar vendo aí sobre apresentação de trabalho, né, que é a próxima atividade que vocês vão me entregar. Na verdade, essa também é a última aula em que eu estou dando aula. Daqui para frente, agora até o final do semestre, só teremos apresentação de trabalho. Ok? A aula de hoje ela foi direcionada justamente para essa apresentação de trabalho, que é a apresentação dos seminários. E aí eu vou estar mostrando aqui várias coisas sobre a apresentação de um trabalho. Então, as características, né, como fazer uma boa apresentação. Primeiro, quais são as características de uma apresentação, quais são as etapas de uma apresentação. Lembrando que a apresentação em si é o ato de estar expressando o conteúdo de forma oral. Então você vai estar falando para o público. E que, ao contrário do que as pessoas têm em mente, a apresentação não são os slides em si. Apesar da gente estar utilizando isso como em português, né, a gente usa muito esse termo, fazer a apresentação, e fazer a apresentação refere-se ao ato de escrever ali os slides. Não é bem isso, o slide ele é simplesmente um material de suporte. Vou passar também as instruções para o seminário, ok? Tanto para quem vai estar fazendo a apresentação, quanto quem vai estar fazendo a sustentação, quanto quem vai estar assistindo. E deixo aí 2 links de material suplementar para a aula de hoje. Tá bom? Bom, primeiramente, quais são as características de uma apresentação? As características de uma apresentação são, primeiro, talvez o principal objetivo, né, da apresentação seja ganhar a atenção de um público específico. Tá? Então você vai usar a fala para apresentar um trabalho seu ali, muitas vezes de 1 ano. Então é um trabalho que você está trabalhando, um trabalho longo, que tem um monte de coisa envolvida, e você vai literalmente vender o peixe. Tá? No nosso caso aqui, quando eu me refiro à apresentação, estamos nos referindo a uma apresentação pensando na apresentação de trabalhos. Mas você também tem a apresentação, provavelmente depois, quando vocês formarem, em processo seletivo, vocês terão que fazer apresentação, às vezes, de soluções, apresentação de produtos, e apesar de não ser algo do tipo científico, mas essas características de apresentação permanecem a mesma, mudando só o que está sendo falado. Tá? Outra característica da apresentação é que há interação, né, com o público. Então você vai interagir, seja durante a apresentação ou seja ao final da apresentação, quando você é aberto o espaço para questões. Tá? A apresentação, você pode fazer a apresentação de 2 formas, na verdade, quando você está no meio científico. Você pode fazer a apresentação oral, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Você pode fazer essa apresentação via banner. Ambos os casos, seja a apresentação numa sessão técnica, que é a apresentação oral, você vai falar lá por 15, 20 minutos, 10 minutos, dependendo do congresso, ou seja, a apresentação de um banner. A importância desses 2 eventos é tão grande ou maior que a publicação de um artigo em uma conferência. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem, é um momento em que você vai captar o seu leitor. Então é onde que você chama a atenção do leitor, para o leitor falar assim, olha, eu preciso de ler aqui o trabalho de fulano, porque ele fez uma apresentação muito bacana e o problema dele tem uma certa interseção com o meu, ou vai ter uma solução, a solução que ele usou talvez possa ser adaptada para o problema que eu estou tratando. Então, a apresentação, seja por banner ou seja em sessão técnica, ela é de extrema importância que ocorra
de forma bem feita. Por quê? É onde você busca leitor para o seu trabalho. É onde você traz o público para o seu trabalho. Lembrando, um congresso, você chega um congresso tem 600, 700 artigos, 300 artigos, dependendo do nível do congresso, do tamanho do congresso. Então, você está competindo com todo mundo. Ou seja, você pode ser só mais um dos 300, ou você pode ser um dos 300, 400, 500 artigos que vai ter lá, dependendo do tamanho. Bom, outra característica é em relação ao tempo, tá? O tempo de apresentação, ele é reduzido. Como a gente tem muito trabalho, ocorrem 6, 8 sessões técnicas, cada sessão técnica com 8, 10 artigos ali. Então são apresentações de 15 minutos, que elas vão durar ali entre 2 horas, 2 horas e meia de slot de espaço que a gente tem para estar fazendo uma apresentação oral. E ocorrem 8, 10 sessões, cada sessão com pelo menos 8, 10 artigos, com tempos ali de quê? 15 minutos. São 15 minutos de apresentação, 5 minutos de pergunta, que é a parte que o público interage com a gente. Quais são as principais características, tá, de um paper? As principais diferenças, na verdade. Eu falei características, não, diferença. Primeiro, a apresentação, ela tem uma localização, tanto temporal quanto de espaço. Não é algo que a pessoa vai poder pegar depois. Então, muitas vezes o que define o público, né, que a gente vai ter ali para assistir a nossa apresentação está diretamente relacionado já com a escrita do paper, quando eu faço a seleção do título do meu paper. Então, nós vimos na última aula, acho que há 20 dias ou 15 dias atrás, não lembro certinho, nós vimos sobre aquelas etapas de escrever um projeto científico. E que dentre essas etapas, uma etapa era a escolha do título. A escolha do título ela também é de extrema importância para o paper, porque o seu artigo ele vai ser a sua apresentação, o título dela é o título do artigo. Então você carrega na apresentação o título do seu artigo. E o título é a primeira isca que você joga para pegar o público. Só que, diferentemente, isso vai acontecer, como a gente viu no slide anterior, em um intervalo de tempo de 15 a 20 minutos. Pronto e acabou. Então você tem uma questão de localização temporal e de espaço físico para isso acontecer. Hoje, devido à pandemia, os congressos estão acontecendo de forma remota. Então, para quem está inscrito, depois, uma galeria em que ele pode ir lá e assistir a apresentação a qualquer momento, porque está sendo enviado vídeos. E a interação como é que está funcionando? Você manda um vídeo, a pessoa assiste o vídeo e vai ter agora um cronograma lá para as pessoas poderem vir tirar dúvidas, questionamento com você a respeito do trabalho que está sendo apresentado. Outra questão que difere a apresentação de um paper é a questão de imposição de um ritmo. Aqui agora, a pessoa interessada, o público interessado no trabalho, ele não vai ler, ele não vai fazer a imersão no trabalho que você está apresentando no ritmo dela, mas sim no seu ritmo. Então você tem que ter um ritmo de fala que não seja lento demais, para a pessoa perder o interesse, perder o foco, e também que não seja rápida demais, para que as pessoas não corram o risco de não conseguir entender. E, diferente do artigo que você vai lá, imprime, vai se virar depois com aquele texto sozinho, na apresentação nós temos, seja por banner, seja apresentação oral, a gente tem um nível de interação. Então é mais ou menos a apresentação, ela é uma divulgação corpo a corpo, ali como a gente usa aí dizer no dia a dia, né? Em que você tenta captar esses leitores. Então sempre vai ter interação. Então essas são as diferenças da apresentação para um paper. Bom, a apresentação ela também deve ser pensada. Assim como eu vou escrever um projeto, assim como eu vou escrever um relatório, como eu vou escrever um artigo, eu também tenho que pensar nas etapas da apresentação. E lembra,
Aqui eu não estou me referindo a momento algum na estrutura e organização de slide. Eu estou simplesmente me referindo às etapas de organização do que eu vou falar, em qual ordem eu vou falar e como eu vou falar, tá? Então, realmente organizar o que será dito. Então, basicamente, nós temos ali 3 etapas que é de responsabilidade sua, tá? Você, apresentador. Quais são? A abertura, o corpo da apresentação, que é você apresentando o seu trabalho em si, e a conclusão do trabalho. O que você tira de conclusão ao final desse trabalho. Então, essas 3 primeiras etapas é de responsabilidade do apresentador. A última etapa ali, que é a parte de interação, ela é interação. Então, você vai ter alguém gerindo a sala de apresentação do trabalho, e essa pessoa ali, o chair, ele vai fazer essa intermediação das perguntas referente ao seu trabalho e gerenciamento das perguntas do público, tá? Então tem trabalho que ele é mais bem visto para as pessoas, tem uma proximidade maior, é assunto que está sendo mais tratado, vai ter interação maiores. Muitas vezes os 5 minutos de pergunta não são suficientes para se responder todas as perguntas. E você tem trabalhos também que muitas vezes o chair te faz uma pergunta lá porque o público não conseguiu entender, não emergiu ali no seu trabalho. Então você tem mais ou menos perguntas, depende da situação, da complexidade do que você está tratando, né? E também da forma como isso foi apresentado. Bom, a abertura. De um modo geral, a abertura ela é super importante, tá? Por quê? Na abertura é onde você consegue captar e trazer com que o ouvinte, quem está na sala, preste atenção na sua apresentação. Por que isso? Como você vai ter lá uma sessão e nessa sessão ela tem 8, 10 trabalhos sendo apresentados, você é um de 8, você é um de 10. Muitas vezes a pessoa pode ter ido para a sala para assistir um outro trabalho e não o seu. Então, como que você prende a atenção dessa pessoa? Você tem que deixar claro qual é o problema. A motivação aqui, tá? Que é o que aparece quando eu deixo aqui similar à introdução de um paper. Você tem que entrar fazendo uma introdução geral sobre o assunto que você vai tratar e deixar claramente estabelecido qual é a motivação, qual é o problema que você vai tratar, que você está tratando, né, na verdade, no artigo que você vai apresentar ou no trabalho que você vai estar apresentando em algum lugar. Além disso, para que, como agora a gente só está tratando de fala, a pessoa que está assistindo o trabalho, ela não tem nada físico em mãos para poder te acompanhar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa deixar o seu ouvinte se estruturar psicologicamente. Como assim? Ele tem que saber o que vai acontecer na sua apresentação. Observem uma coisa, todas as minhas aulas, elas começam com um slide de apresentação sobre a aula, o título dessa apresentação, e na sequência eu coloco sempre um slide de organização do documento. Então, como que vai ser a minha aula? Minha aula vai ser regida de que jeito hoje? Na apresentação do artigo, vocês têm que ter um slide falando, olha, a organização da apresentação está dividida nessa etapa, nessa etapa, nessa etapa e nessa etapa. Para quê? Porque a pessoa consiga acompanhar o que você quer falar. Se estiver sendo uma apresentação em inglês, né, essa estrutura aí, você simplesmente coloca lá content, é o conteúdo ali, o que vai ter na apresentação. É importante, tá? Relacionado à motivação, relacionado ao problema que você está tratando, deixar uma frase de impacto, deixar uma frase em que você vá poder recorrer a ela para trazer o público para a sua apresentação. Então, olha, vou falar aqui de controle robusto, tá? Que foi algo que eu fiz no doutorado. Então, quando você está falando de controle robusto, eu peguei uma técnica lá não linear e
eu começava todas as minhas apresentações mostrando o problema da técnica, tá? Então, o que eu fazia? Eu falei, olha, a técnica ela é bonitinha, funciona desse jeito, o resultado é esse daqui. Contudo, se eu tenho uma diferença no modelo que eu utilizei para descrever a dinâmica do sistema, eu tenho esse problema. E começava a apresentação dando um exemplo. Então, toda essa introdução aqui, motivação, ela é feita, né? A estratégia que eu gosto de usar é, eu começo fazendo uma apresentação descrevendo o problema que eu vou tratar. E eu não faço isso usando matemática, eu não faço isso usando texto e tópicos, como está no slide aqui agora. Eu faço isso tentando trazer o leitor, o ouvinte mais leigo possível do assunto, lembrando que nós estamos numa sessão técnica, mas aquele que tem menos informação possível sobre o tema do meu trabalho, eu tento apresentar de uma forma bem geral e simples, um estudo de caso bem pequeno, falando, olha, se eu aplico a técnica nesse sistema simplesinho, ele vai me dar essa resposta. Se um modelo que eu utilizei tem problema, a resposta, que era para ser desse jeito, agora passou a ser desse jeito, dessa outra maneira. Então, eu deixo que o ouvinte interaja e perceba qual é o problema que vai ser tratado. Então, com isso, eu consigo prender a atenção de quem está na sala. Na sequência, na verdade, eu começo lá com o título, né? Vou para o sumário, do sumário eu faço essa introdução. E fecho a introdução, deixando claro ali o objetivo do trabalho, que refere-se a essa estrutura aqui da frase de impacto, que é o que eu estou tentando resolver no trabalho. Bom, corpo da apresentação. Diferentemente, gente, quando você vai fazer uma apresentação, nós já vimos nas aulas passadas como escrever um artigo, deixei as videoaulas, como escrever um projeto. Quando você está em texto, você tem uma estrutura pré-definida que você tem que respeitar. Então você começa lá com a introdução, revisão de métodos, com a solução proposta, daí você vai pegar a descrição do problema, você vai entrar com a prova matemática desse problema, vai entrar depois com a seção de resultados, onde você aplica isso em um exemplo e fecha com a conclusão e referências bibliográficas ali. Bom, a apresentação, ela tem que ter revisão de métodos, solução proposta e exemplificação. Não necessariamente seguindo fielmente a ordem do artigo. No final da história, você não pode dar informações, tá? Não é prudente dar informações que não estejam no artigo. Ok? Você tem que ficar limitado ao que você conseguiu escrever no artigo. Contudo, se você achar conveniente na apresentação, você pode trocar a ordem de apresentação das informações. Então, você pode começar com revisão de métodos, da revisão de métodos, tratar um exemplo, depois apresentar o problema, depois apresentar a solução, depois volta naquele exemplo e finaliza a sua apresentação com a conclusão, mostrando o que mudou no comportamento, no que você estava avaliando daquele exemplo que você introduziu. Contudo, fica restrito às imagens, às tabelas, às equações que estão presentes no texto escrito. Não entrem com informações extras na apresentação. Por quê? Porque isso não é didático para quem vai ver. Porque de repente você vai colocar uma imagem muito bacana no seu slide, a pessoa vai estar acompanhando ali visualmente, mas depois na hora que ela pegar seu paper, ela não vai encontrar aquela imagem maravilhosa que você colocou. Por quê? No paper você não tinha espaço suficiente para colocar aquela imagem. Você precisava de fazer uma discussão textual que era muito mais importante do que colocar uma imagem e não conseguir discutir ela. Então a gente tem esses problemas. Então fiquem presos, façam boas escolhas de imagem para inclusão no seu trabalho escrito, porque depois são essas imagens que você vai utilizar na apresentação, seja de banner para a confecção do banner, ou seja na apresentação ali nos slides, né, que você vai estar apresentando. Bom, e conclusão. De novo,
a conclusão aqui, você consegue concluir um trabalho na seção de resultados usando um exemplo. Então, com um exemplo, você consegue concluir, tá? E lembrando que, ao fazer a conclusão, você está encerrando a apresentação. Não necessariamente você precisa ter, tá, um slide final falando assim, olha, a conclusão do trabalho é isso, a conclusão do trabalho é aquilo. Você pode pegar o seu trabalho, fazer uma aplicação num problema, um estudo de caso, a partir da análise do gráfico que você está apresentando, de uma resposta temporal que está num gráfico, de uma tabela, você consegue concluir, olha, então o problema era esse, a gente vê que o uso da técnica que está sendo proposta, ou da modificação da técnica que está sendo proposta, permite a gente concluir nesse trabalho aqui que o método proposto conseguiu reduzir, ou conseguiu piorar, ou conseguiu não sei o quê. Lembrando que você deve, nesse momento, obrigatoriamente, retornar aquela frase de impacto que muitas vezes vai trazer o objetivo do trabalho, que vocês prenderam a lição, prenderam, deveria prender a atenção do ouvinte lá no início, no seu primeiro, no seu segundo slide, tá? No máximo no terceiro slide. E ter cuidado com falas. Como assim? Lembra, você está fazendo algo do gênero científico. Então tem muito adjetivo, tem muito verbo, muito substantivo que não deve ser utilizado. E quando forem utilizados, eles devem ser utilizados com extremo cuidado. Como assim? Palavras, é melhor ou é pior? Foi muito bom, foi muito pior? Essas quantidades, gente, é super difícil de utilizar. Você tem que ser muito categórico. Por exemplo, olha, a técnica de controle proposta nesse trabalho, para o caso estudado, que você só está garantindo para aquele caso que você mostrou ali, tá? Ela é melhor do que essa técnica. Não é muito melhor, não é... essas questões de muito, pouco, ruim, é difícil de usar. Então você tem que usar com prudência. É isso que eu quero dizer aqui, quando eu falo cuidado com as frases. Você não está numa conversa coloquial do dia a dia. Tenha cuidado com essas palavras. Muito, pouco, ruim, péssimo, superior, inferior. Com a forma de colocar. Lembrando, você pode ter uma excelente solução, mas essa solução sua não garante a solução para os problemas do mundo. Então não tem como ela ser uma coisa extremamente excepcional, apesar dela ser excepcional para trato de um caso que é o que você está avaliando muitas vezes no seu trabalho. Por quê? Pode ter técnica que vai ser muito superior à sua em determinadas situações. Em situações em que sua técnica abrange. Então, por isso que deve ter cuidado com esses adjetivos que a gente gosta muito de utilizar. Isso fala, olha, o meu trabalho ele foi muito melhor do que o do outro. Não, para esse caso, o meu trabalho está sendo superior ao do outro. É a forma de você dizer a mesma coisa, mas dizer sutilmente, sem ofender quem está na plateia, sem se idolatrar e achar que sua solução é perfeita demais da conta, tá? Então, pessoal, isso foi o que eu falei sobre os slides, tá? Sobre uma estrutura geral do que vocês devem ter em mente sobre como fazer uma apresentação. Somente agora eu vou entrar na preparação dos slides. Primeiro, de novo, em português a gente usa esse termo, fazer a apresentação. Fazer a apresentação é o ato de estar lá na frente. Quando a gente está fazendo slides, você está fazendo um material de suporte, tá? E ele é um apoio visual para o público que está assistindo a apresentação. Para você não ficar falando e a pessoa não saber do que você está falando, a gente tem como um suporte os slides que vão ser projetados numa TV, numa tela, de alguma forma lá, e as pessoas vão conseguir acompanhar. O que você deve ficar atento? Pessoal, slide não é para você fazer um slide enchendo seus slides, esse material de suporte, de texto. Por quê? Porque
A pessoa que está, o ouvinte ali, quem está assistindo a sua apresentação, ele não consegue ler com atenção e te ouvir ao mesmo tempo. Então, ele precisa de conseguir ver o slide, ver uma imagem, ver alguma coisa, mas conseguir ver o que está sendo projetado, mas ao mesmo tempo te ouvindo. Então, você não pode, durante a apresentação, colocar algo para ser projetado nos seus slides que vá tirar a atenção de quem está te ouvindo. A sua obrigação com o slide é: eu tenho que dar suporte para o meu ouvinte, mas ao mesmo tempo eu não posso colocar material que vá promover a distração do meu ouvinte. Porque senão eu perco o objetivo. O cara vai ficar intertido com o slide e o que eu estou falando ele está perdido. Simples assim. Então, o que é que se recomenda na preparação de slides? Primeiro, uso de poucas palavras ali por tópicos, tá? Não se deve exagerar nesse uso de tópicos, que são os bullets. Para a gente que está aí no LaTeX, é usar o comando lá item mais, ou usar o comando enumerate. Então, deve-se utilizar sempre poucas palavras. Tem apresentação que eu vou ver aí, espero que isso não aconteça, mas que você pega um slide branco desse, 75% do espaço que você tem é de texto. Bom, como que eu vou ler um slide desse tamanho, cheio de texto, e ainda conseguir prestar atenção no que você está falando? Não é possível, tá? Então usem sempre poucas palavras, palavras objetivas que deem peso para o momento da sua fala. Títulos curtos, tá? Então você pode observar que todo slide ele tem um título que serve de orientação para você, serve de orientação para o ouvinte. Lembrando, tá? Se você precisar de nota, vamos fazer o seguinte: eu estou nervoso, não tenho experiência em fazer a apresentação. Você vai fazer as notas suas de orientação. Tem software aí que permite você ter a tela projetada e você precisa ter a tela sua ali com notas para te orientar, para saber o que você tem que falar em cada slide. Ou mesmo o papelzinho que você levou para te orientar no momento ali do aperto. Olha, eu não vou esquecer de falar isso, ou eu vou deixar de falar aquilo, ou vou falar isso daqui em momento trocado. Então, seja o que for, não deixe transparecer para o ouvinte que você está utilizando, que você está apoiando nesse material de apoio pessoal aí, que são as notas, tá? Na verdade, uma boa apresentação, você pode falar a maior merda do mundo, pode falar a coisa mais errada que for. Muitas pessoas vão acreditar em você desde que você seja confiante no que você está falando. Então, uma apresentação, em diferente slide ou o que for que você está utilizando, você precisa de, primeiro de tudo, passar segurança para o seu ouvinte, tá? Então, demonstrem em diferente nota, em diferente insegurança que você tem. A sua obrigação é ser um bom ator e transmitir para o seu ouvinte segurança, tá? Outra coisa que faz o ouvinte perder a atenção, tá, durante a sua apresentação, são erros gramaticais e de digitação. Então, se você está fazendo uma apresentação, você precisa ter certeza, indiferente qual é a língua, seja inglês, seja português, seja espanhol ou alemão, qualquer que seja a língua de apresentação do evento, você precisa ter certeza que os seus slides estão com a ortografia correta, estão com a digitação correta. Não deixem passar. Vou falar, olha a situação. Você, há 15 dias, as 2 últimas semanas e antes do feriado, estava em banca de concurso, avaliando professor por curso de engenharia e por curso técnico, fazendo seleção de professor substituto. 2 professores vieram para uma banca de concurso com diversos erros de digitação, erros de gramática, de acentuação, de ortografia, nos slides do que o cara está dando aula. Qual a credibilidade que a gente dá para uma pessoa dessa? Então o cara comete um erro desse para mim numa avaliação, ele vai ser duramente penalizado. Uma vez que você está na frente, lá na frente de um público e está falando, você é o cara que sabe daquilo ali, é a sua responsabilidade ser o mais perfeito possível.
Então, não cometam erros gramaticais, erros de digitação, tá? Às vezes passa nos meus slides aqui também, que a gente faz as coisas muito corrido, não é? Muitas vezes não tem o tempo necessário que a gente quer para preparar a aula, acaba passando algum erro de digitação, alguma coisa assim do tipo. Mas tentem filtrar, eliminar e cortar sempre que possível, ok? Esse aqui ficou sobrando, esse aqui tá errado no meu slide. Bom, pessoal, o que eu gostaria de falar sobre a apresentação de um trabalho, eu vou encerrar mostrando um material que eu já tinha compartilhado com vocês, que é essa página aqui de comparação, em que ela traz diversos modelos. Isso aqui já estava disponibilizado lá nos slides da segunda aula, ok? Nos slides da segunda aula eu disponibilizei esse link, e nesse link aqui nós temos diversos modelos Beamer para confecção de apresentação. Bom, o que nós temos aí de característica? Por que eu voltei nessa página? Vocês estão usando aqui o Beamer, mas também podem estar utilizando o PowerPoint. O que eu quero deixar claro? Observem todos esses modelos aqui que são de grandes universidades. Você vai fazer uma apresentação, os slides são simples. Presta atenção nas cores. Presta atenção no horário que você vai fazer sua apresentação. A iluminação interfere no seu material de suporte. Se você vai para o PowerPoint, lá tem um monte de slides cheio dos flu-flu todo. Os flu-flu tira a atenção de quem está ouvindo. Ele deixa de prestar atenção no que você está falando, que é o mais importante, que é o conteúdo, para prestar atenção na estética do seu slide, porque o seu slide está bonito demais. A última coisa que ele está prestando atenção ali é no conteúdo. Então, tomem cuidado com isso. Eliminem as parafernália que esses modelos, esses templates trazem, e foca. Observa, olha, a cor aqui nesse primeiro slide aqui, por exemplo, ó, desse Ann Arbor, ele é amarelo e azul, as cores principais do slide. Mas a estrutura do slide ela é simples, tá? Deixa eu ver se vai dar certo de entrar aqui. Essa página hoje ela estava lenta. Ainda continua, tá vendo? Bom, mas olha aqui, ó, de forma geral, daí consegui dar o zoom. O que nós temos? Os slides são limpos, apesar das cores não me agradar pessoalmente, mas todos os slides são limpos. É um fundo branco com cores fortes, em que em qualquer momento do dia a gente consegue enxergar e ver. Se a iluminação for favorável, ótimo, meus slides vão ser visíveis. Se a iluminação do espaço não for favorável, meus slides também são visíveis. E outra, não tem coisa desnecessária para tirar a atenção do meu ouvinte, tá? Sei que agora vocês estão sendo obrigados a usar o Beamer, vocês estão sendo obrigados a fazer a apresentação utilizando o LaTeX. Ah, mas semestre que vem ou no outro disciplina que eu estou fazendo, eu posso usar o PowerPoint, eu me sinto muito mais confortável usando o PowerPoint. Ok, beleza, sem problema. O que você precisa ter em mente? Faça slides simples, faça slides limpos. Para quê? Evitar que seu leitor perca a atenção com coisa que você não é necessário. Prenda a atenção, não crie problemas para sua apresentação, tá? Então, depois deem uma passada, deem uma olhada. Aí você tem um slide aqui que vai te favorecer e te guiar na apresentação. Outra coisa importante aqui, só para eu finalizar, é que quando você está quando você está fazendo a sua preparação de slides, você tem que ficar atento ao tempo. Seu tempo ele é reduzido, vai ser 15 ou 10 minutos para você falar. Então você tem que pensar que não adianta eu colocar 30 slides, que eu não vou conseguir apresentar 30 slides de forma pausada em 15 minutos.
A minha aula aqui, minhas aulas estão ficando com 14, 15 slides, quando muito chega a 18 slides. Eu falo 40, 45 minutos nesses slides. Por quê? Você tem que pensar que você tem que falar em cada slide ali cerca de 1 a 2 minutos. Para que a pessoa consiga assimilar as informações que você está querendo chamar a atenção no slide com o que você está falando. A apresentação de congresso ela é um pouquinho diferente. Você vai ter ali em médias um slide por minuto. Então, se você tem 15 minutos de apresentação, você precisa colocar de forma reduzida todas as informações que você precisa em 15 slides. Pronto, você vai ter 1 minuto para falar de cada slide. Tem slide que você vai gastar 30 segundos, 15 segundos, mas tem slide que você vai falar nele 3 minutos. Então, uma via de regra geral aí, 1 slide por minuto, tá? É uma orientação, é um parâmetro que a gente tem. Então, mantém lá 1 slide por minuto, tudo vai dar certo, tudo vai ficar muito bom. Pessoal, fechando aqui, então as aulas que eu daria em metodologia, eu encerrei agora, tá? Em termos de conteúdo, o conteúdo para metodologia científica foi encerrado. O que nós temos e o que eu vou colocar aí de material, na verdade já está até nos slides, de suporte. Primeiro, agora algumas instruções para a apresentação do seminário, que começa a ser apresentado na próxima segunda-feira pelo quem vai estar apresentando lá o grupo 1 e 2, né, se eu não me engano. Então, tema 1. Primeiro, vocês devem enviar um vídeo da apresentação, já que não vai ser possível, a gente não pode arriscar de fazer essa apresentação em tempo real. Como já estava lá nos slides da primeira aula que a gente teve, vocês devem entregar esse vídeo com 72 horas de antecedência. Para quê? Para que eu consiga divulgar para os colegas. Porque quem vai fazer a sustentação precisa obrigatoriamente que os colegas tenham assistido a apresentação do outro grupo. Senão não é possível fazer a sustentação do texto. Então, quem vai fazer a apresentação deve me enviar o vídeo até as 12 horas de sexta-feira. Ou seja, até o meio-dia da sexta-feira. Às 13 horas eu vou postar o vídeo da apresentação que ocorreria na segunda-feira. Ok? Então eu faço a postagem na sexta-feira às 13 horas e na segunda-feira nós vamos ter apenas a sustentação. Lembrando que para que a sustentação vocês ajudem os colegas e os colegas responsáveis pela sustentação é necessário que vocês assistam um vídeo. Por esse motivo, tá? Tem essas instruções aqui de baixo. A segunda instrução para quem vai fazer o vídeo é em relação ao tamanho. Eu esqueci de colocar a informação aqui. O tamanho máximo desse vídeo... deixa eu só ver um negócio aqui para a gente decidir isso junto. Só um minutinho. Deixa eu abrir um slide aqui antigo. O que a gente tinha combinado? Discussão via 10 a 12 grupos. 2 páginas, discussão via plataforma digital, 25 minutos. Olha, no material que foi disponibilizado no início do ano, na primeira aula, o que eu falei sobre seminário? Nós teríamos 10 a 12 grupos, compostos ali por 3 a 4 pessoas por grupo, e cada texto seria apresentado por 2 grupos. O pitch aqui, o vídeo, que é o que vocês vão entregar, deve ser entregue com 72 horas, então por isso ser entregue na sexta-feira e não na segunda, na data que está prevista. E o grupo B responsável por coordenar. O vídeo, tá? Aqui, voltando então na aula de hoje, ele não estava especificado. Então, o tamanho máximo do vídeo e duração, nós vamos decidir isso aqui agora. O que nós vamos fazer? Quem for fazer a apresentação do texto, for fazer o vídeo, vai fazer um vídeo de 20 a 25 minutos. E esse vídeo ele vai ter no máximo 200 mega, tá? De tamanho. Então você tem que ter um vídeo de 20 a 25 minutos com tamanho máximo de 200 megabytes. Vou alterar o slide antes de postar ele no SIGA-A e vou deixar essa informação
presa aqui, registrada, tá bom? Fiquem atentos a esse tamanho. Vou abrir, tá? Para quem vai entregar o vídeo, vou abrir a tarefa, como eu sempre fiz usando o Microsoft Teams. Qual é o problema? Mas Microsoft Teams aceita vídeos de apenas arquivos de no máximo 100 MB. Como o vídeo pode ir até 200 MB, o que vocês vão fazer? Vocês vão compartilhar comigo via Teams, usando o Google Drive, apenas o link, para que eu consiga entrar no Google Drive e fazer o download do arquivo. Então eu preciso fazer o download do vídeo. Eu não quero o link no YouTube, ok? Eu não quero... Na verdade, eu acho que eu posso simplificar isso aqui e deixar até mais fácil para vocês. Na verdade, vocês podem fazer o upload disso. Não, faz não. Me manda o arquivo do vídeo porque fica tudo num lugar só para quem quiser assistir. Fica tudo no meu canal. Aí, senão, cada hora... Onde que eu vou encontrar esse vídeo? Onde que eu vou encontrar esse vídeo? Se vocês perder, só vai no YouTube, onde já tá as aulas postadas, é só procurar o vídeo lá. Ok? Então, vocês vão fazer isso. Como o vídeo, o arquivo, ele é maior, criem uma pasta no Google Drive e compartilhem comigo via plataforma Teams o link para acesso aos arquivos que eu preciso fazer download, tá? Lembra que para quem está apresentando e defendendo o texto, é necessário fazer um texto de até 2 páginas, fazendo uma análise crítica sobre o texto que vocês estão apresentando, tá? Isso é para quem está apresentando e defendendo o texto. Para quem vai assistir, primeiro, obrigatoriamente deve assistir o vídeo do colega no YouTube. Lembrando, o vídeo vai ser disponibilizado na sexta-feira, a partir das 13 horas. E, para não falar que não fez nada, todo o grupo. Então, o grupo, vamos falar que o grupo da Camila e o grupo do Felipe Silva, tá? Estão fazendo a primeira apresentação. A Camila vai fazer o vídeo, o Felipe vai fazer a defesa. Exemplos, tá? Não sei se é isso não. Peguei aqui aleatório. Ok. Os demais grupos, que não é grupo da Camila, que não é grupo do Felipe, vai ter que assistir o vídeo e fazer uma crítica ao trabalho. Então, sobre o trabalho que a Camila fez, ok? Como que tá o vídeo que a Camila fez? Na verdade, vocês vão fazer a crítica sobre o trabalho da Camila, ela que postou o vídeo. O trabalho dela tá adequado, não tá adequado, vocês vão fazer uma análise técnica, tá? Como que foi a apresentação da Camila? Então, vocês vão avaliar o grupo que está apresentando. Uma avaliação por grupo. Então, vamos falar. Tem um grupo aí que é o João Virto, a Lídia e o Lucas. Os 3 estão formando um grupo. Um único trabalho para os 3, que é uma crítica à apresentação, crítica técnica, tá, gente? A apresentação do trabalho feito pela Camila. De no máximo, uma página por grupo. Isso vai ser postado para mim. Essa atividade eu vou estar postando ela no Teams. E vocês têm que obrigatoriamente postar essa página da crítica e de apresentação antes do início da aula. Ou seja, o horário limite para me entregar a crítica em relação ao trabalho que a Camila apresentou seria segunda-feira, 8h30 da manhã. Então vocês vão ter o final de semana para fazer essa crítica aí. Vai ser uma coisa pequena, não precisa de estender demais. Tanto é que ela está limitada no máximo uma página. O que eu preciso? Simplesmente da identificação do grupo e o que vocês viram de problemas técnicos ali na apresentação que foi feita. Ok? Então, lembrando, Camila fez vídeo e Felipe vai fazer a sustentação. Vocês não têm que fazer essa parte que é só para quem não vai apresentar o texto. Quem está apresentando o texto não precisa de fazer essa página aqui de crítica do trabalho que ele está apresentando. Aqui agora é instruções para quem vai fazer a sustentação, tá, gente? Na verdade, isso aqui é indicação, eu acho que vocês vão saber disso melhor do que eu. O que eu estou sugerindo para facilitar um pouco esse gerenciamento de vocês durante a sustentação do texto é utilizar alguma ferramenta online. Quais são as ferramentas? Como que você pode promover de uma maneira mais fácil essa discussão entre a turma? As pessoas vão ter
vão ter assistido o vídeo, então vocês já vão contar com isso. Vocês vão chegar fazendo a discussão. Como que você vai puxar uma discussão se você não está vendo a pessoa? Como que você vai direcionar a pergunta? Faça um formulário, faça um jogo, faça alguma coisa interativa para que você consiga fazer com que a turma participe. Para isso, nós temos 3 ferramentas online que eu conheço. Google Forms, você pode disponibilizar no início da aula segunda-feira um link, a gente entra nesse Google Forms, vai respondendo as perguntas, verdadeiro ou falso, e vocês vão fazendo a discussão em cima dessas perguntas. Você pode fazer uma discussão, uma sustentação orientada, e isso usando o Google Forms. Ou você pode usar o Kahoots ou o CDF. O CDF ele é um aplicativo somente para celular, a gente não consegue acessar ele via computador. Mas tanto o Kahoot quanto o CDF são aplicativos em que você consegue montar jogos. Então você pode fazer essas perguntas de modo mais interativo, fazendo com que o seu colega responda e pontue, vamos dizer assim. E você, a cada etapa, a cada momento que você avança, a cada pergunta que ele responde, você pode, tá certo? Tá trabalhando essas respostas antes de passar para uma outra pergunta, uma outra interação com a turma. E também, se necessário, se achar viável, você pode coordenar essa interação via o uso de slides. Então você pode também guiar a discussão, a sustentação via o uso de slides, tá bom? Pessoal, fechando a aula de hoje, de novo, deixei 2 links, ok? Quais links? Primeiro, instruções da Nature. Lá naquela instrução da Nature, você tem um capítulo de material, simplesmente de como fazer uma apresentação oral. A aula de hoje foi baseada nesse material da Nature. Então, esses tópicos que eu falei, foi da leitura lá. Então, lá fala sobre a abertura, lá fala sobre o corpo, sobre conclusão, sobre a confecção dos slides, lá tem instruções sobre isso. Vale a pena fazer uma leitura, é coisa bem pequena. E, para a preparação do vídeo, como pelo menos metade da turma vai ter que fazer vídeo, eu deixei um link aqui, tá? Esse link ele vai te direcionar para um material super legal que foi feito pela equipe lá do CBA. Então aqui em vídeo ele tem um tutorial sobre como fazer gravação de vídeo, passo a passo. Como fazer, qual software utilizar, como configurar o software, como fazer edição. Então tem uma série de instruções ali que serão úteis, né, na verdade, para vocês. Então, é um material para auxiliá-los nessas próximas atividades que vocês terão que fazer. Combinado assim? Bom, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Agora eu estou aberto a perguntas. Quem tem dúvida, quem quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, Tamires. Bom dia. A minha dúvida é em relação à questão da crítica. Porque a gente, por exemplo, quem for fazer a sustentação, eu lembro que lá bem no início, você tinha falado que do texto que a gente vai fazer a sustentação, a gente deveria fazer como se fosse uma análise crítica, eu acho que de 2 páginas. Essa análise crítica a gente permanece para te entregar ou não vai ser preciso? Sim, isso permanece e está sendo avaliado. Mas essa análise crítica de 2 páginas, ela é feita só para o texto que você vai apresentar ou que você vai sustentar. Ah, tá. Ok? Essa análise crítica é só para o texto que você está defendendo ou o texto que você está apresentando. Essa análise crítica que eu estou falando aqui hoje é sobre o vídeo que o colega postou. Ah, tá. Esse vídeo ele tem problemas ou o vídeo tá bacana? Onde que tá o problema? Onde que ele poderia ser melhorado? Entendi. E quando que você vai fazer essa crítica hoje sobre o vídeo? Nos textos a qual você não está relacionado. Ou seja, ao final do mês você tem que ter me entregue 4 críticas sobre vídeos. Ok? Ok. Outra dúvida é que semana que vem começam as apresentações. Aí você falou que é o texto o grupo do texto 1 e do texto 2.
Não, E não. no caso, então, É G1 e G2 ali, mas é o grupo A e B. Eu não sei como é que tá essa nomenclatura, não. A gente só trabalha um texto na segunda-feira. não, tá. Achei que seria 2 por Não, casal. é um texto por semana. Só que aí você tem um grupo A que faz o vídeo e o grupo B que vai fazer a sustentação. Tá, entendi. E esse grupo que vai fazer a sustentação, ele vai ter algum limite de tempo nessa interação ou não? Como que vai ser? Ele tem, tá lá no slide nosso aí, no primeiro slide, deixa eu achar ele aqui de novo, só um minutinho, se eu não me engano é esse aqui. Ele tem tempo mínimo, tá? O ideal é que esse tempo mínimo seja de 25 minutos. E, lógico, respeitando esses mesmos 50 minutos que a gente já tem aí de aula. Sem extrapolar muito isso. Não, entendi. Tá ótimo então, Lucas. Obrigada. De nada, Tamires. Alguma outra dúvida, Marco? Ô, Lucas, tudo bem? Tudo bom, e você? Joia. Só com relação a esses dias que não teve aula, mantiveram as datas das apresentações, das defesas? Pois é. Da sustentação? O que a gente tinha combinado aí numa aula anterior? Eu ia puxar as minhas disciplinas, ok? Eu ia puxar essas aulas e a gente ia terminar o semestre só fazendo uma apresentação. Hoje é dia 19. Então nós temos 5 aulas, que é dia 26, dia 9, dia 16, dia 23 e dia 30, para fechar o semestre. Então dia 26 começa aqui com o seminário G1, que é o grupo A e B de G1, e vai na sequência até o G5 no dia 30. Então agora é sequencial. Começa G1, G2, G3, G4 e G5. A partir do dia 26. Cada semana um grupo aí. G1, G2, G3. G4 e G5, né? Então agora é sequência. Então mantiveram as datas, que eu achei que você tinha mudado por causa da avaliação do ensino remoto lá. Não, porque a gente não... ela aconteceu nessa semana do dia... Não sei se do dia 5 ou do dia 28. Então, me prejudicou porque eu não vou falar coisas que eu gostaria de ter falado. Mas, em termos de apresentação do seminário, ele continua com as mesmas datas que a gente já tinha combinado numa aula anterior aí. Ok? Muito obrigado. De nada. Paulo? Ô, Lucas, é só para confirmar aqui, a análise crítica que você falou que vai ter que ser postada, todo mundo vai ter que postar falando do grupo da semana, né, no caso? Ô Paulo, falhou para mim o seu áudio aqui. Eu não sei se foi só para mim ou se foi para todo mundo. Você pode repetir, por favor? Tá me ouvindo melhor? Pode falar, vamos tentar. Essa análise crítica, um texto que tem que ser postado, né, analisando o vídeo da semana, todo mundo vai ter que fazer? Vai ser um trabalho por grupo. Então o seu grupo vai fazer uma análise. Então vai ser um trabalho para cada 3 ou 4 pessoas aí, conforme tá o grupo. Ah, certo. E aí analisando o vídeo da semana, certo? Justamente, isso mesmo, perfeito. Ah, beleza então. É isso. Obrigado. De nada. Sim, Camila. Bom dia, professor. Bom dia. Sobre o grupo que faz a apresentação do texto, aí ele tem que te enviar o vídeo até na sexta-feira, e aí ele só fica responsável por essa parte. Aí, tipo assim, na segunda-feira ele não tem que fazer nada, é só o grupo que faz a sustentação. Sim. Na segunda-feira, o horário que a gente tem de aula vai estar reservado para o pessoal da apresentação. Quem está responsável pela apresentação tem que me mandar o vídeo até a sexta-feira. A segunda ele está livre, ele é ouvinte. Ah, tá. E outra coisa, Lucas, tem algum retorno? Então? Desculpa, Camila, o seu áudio picou também, eu acho que é a minha internet aqui. Tem algum retorno sobre as nossas notas até então? Ô Camila, eu tô atrasado. Eu vou até falar isso sobre a turma geral. Até bom você perguntar. Essa semana eu começo a dar retorno para vocês. Eu tive uma sobrecarga de trabalho aí nas 3 últimas semanas e coincidiu com um monte de entrega de trabalho das turmas que eu não podia avaliar o pessoal do técnico e nem vocês, porque vocês estavam dentro do prazo de me entregar as atividades ainda, então não tinha atividade para entregar. E acumulou isso com concurso de professor que eu estava participando, banca que eu estou participando fora, então eu dei uma embolada. Essa semana agora eu começo a desembolar, então eu espero que até sexta-feira dessa semana eu já dou retorno para vocês
pelo menos sobre parte das atividades que vocês me entregaram. Tá? Só um pouquinho de paciência comigo aí, mas essa semana eu já começo a dar retorno para vocês sobre essas atividades. Ah, tá. Tranquilo, então. Obrigada. De nada. Alguma outra dúvida, pessoal? Turma, ninguém manifestou então. Obrigado pela participação aqui nessa segunda-feira. E espero o pessoal do grupo aí da apresentação responsável pelo seminário G1 que me enviem o vídeo até sexta-feira. E lembrando que até meio-dia. E o grupo de defesa nos encontramos aqui na segunda-feira, um pouquinho mais cedo, pode ser? Já para ver quem vai apresentar, para vocês conseguirem fazer esse compartilhamento de tela mais fácil. Então chega o grupo aí uns 5 minutinhos mais cedo, antes do início da aula, para que vocês assumam o controle da aula mais cedo. Combinado? Obrigado aí, boa semana para todo mundo. Qualquer coisa pode me chamar por chat ou por e-mail. Abraço e lembra de sair da turma aqui. Valeu aí, Lucas. Falou, abraço. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Pessoal, bom dia. Obrigada. De nada, tchau.